Muito bem, olá pessoal, boa tarde. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. Então, ontem a gente terminou essa parte do upload, né? Acho que foi uma coisa bem bacana. Então, hoje, dia 18 a 1 da tarde, vamos continuar aqui mais algumas aulinhas antes de eu ir trabalhar na universidade, né? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, enquanto a gente descansa, a gente vai carregando pedra por aqui, né? Então é o seguinte, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora uma coisa muito importante, que é a parte de leitura e gravação de dados, né? Então, vou começar então agora mostrando, por exemplo, como fazer para gravar em arquivos texto, né? Por exemplo, gravar um TXT, ler dados. Ou seja, é muito importante que vocês consigam dominar essa parte de leitura, né? Eu tenho um arquivo texto, como é que eu faço no PHP para ler essas informações, tá ok? E depois como fazer para gravar as informações também no arquivo texto, tá certo? Esse é o princípio então de tudo e na questão de você criar um software em que você não perca os dados, ou seja, você vai armazenar as informações. Claro que num sistema a nível comercial, um site, você vai estar gravando essas informações em um banco de dados propriamente dito, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, enfim, Firebird, um banco de dados relacional. Mas você precisa também saber dominar a parte de leitura e gravação de dados em arquivos comuns, tá ok? E claro, depois disso aí, você sabendo gravar essas informações no arquivo comum, tu pode fazer como se fosse um sistema comercial, só que em vez de gravar no banco de dados, você vai estar gravando em arquivos texto, tá ok? E a gente vai dar continuidade depois também, não só gravando em arquivos de dados, em arquivos comuns de texto, mas também como fazer para, por exemplo, se trabalhar com cookies, né, com sessões e tudo mais. Então a gente tem ainda um caminho razoável pela frente e eu estou achando que eu vou chegar aí a 3.000 videoaulas só nesse curso de PHP, esse curso básico aqui de PHP, tá ok? Então, por exemplo, vamos iniciar então essa parte de criação de arquivos no PHP. Eu vou pegar, deixa eu ver aqui, vou pegar esse upload aqui. Eu vou salvar isso aqui como aqui. Vou criar aqui então uma pastinha chamada então manipulando arquivos ou lendo e gravando arquivos. Vamos dar e gravando lendo e gravando arquivos. Pronto, arquivos. Agora vamos dar o nome desse aqui de nem sei, vou dar aqui leitura. Certo, leitura. Ou seja, a gente vai ver como fazer para eu ler. Aqui não quero atualizar os links porque é um arquivo independente. Eu tenho aqui leitura, claro que eu vou tirar tudo isso aqui, que isso aqui não tem nada a ver. Ok, beleza pura. Então eu estou aqui com o meu arquivo. E agora vamos dar continuidade aqui a esse estudo, tá ok? É o seguinte, pessoal. Vamos iniciar vendo então uma função para mim ler arquivos no PHP, tá ok? Então, peraí, deixa eu pensar aqui, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, onde é que está PHP, onde é que está o ler aqui, ah, claro, eu não joguei para lá ainda, né? Eu não joguei esse arquivo para lá, deixa eu salvar isso aqui, e jogar então esse lendo e gravando arquivos, beleza? Então agora ele já deve estar lá, vamos atualizar aqui, lendo e gravando arquivos, tá ok. Muito bem, eu tenho aqui então o meu diretório, tá certo? Então, por default, vamos ler e gravar arquivos aqui dentro, tá bom? Deixa eu pegar um arquivo qualquer aqui, para carteira Inter. Eu gostei desse título aqui, deixa eu copiar ele aqui e vou colar ele aqui dentro. Então, deixa eu botar aqui, eu vou renomear para deixar ele tudo junto, tá? Carteira Inter, pronto. Inter com mais de 100.000 sócios, hein? Que é isso? E bom, beleza. Ok, tem aqui uma carteira Inter, certo? O que eu vou fazer agora com isso aqui? Eu quero ler esse arquivo aqui. Até deixa eu colocar aqui, ó, nome, né, Nerinetsky. Muito bem, eu vou botar aqui então nome, Nerinetsky, time internacional, código como se fosse alguma coisa assim, certo? Cidade, Carazinho. Vamos supor que eu teria essas informações aqui, certo? Nesse carteira Inter, nesse arquivo. Então, eu quero estar manipulando isso daqui, tá ok? Primeira coisa, pessoal, quando normalmente os servidores web, eles têm esses arquivos
lá no Linux, né, no servidor Linux. Então você vai ter que ver, de repente você vai ter que falar com o administrador do sistema para ver se você tem acesso a ler os arquivos, a inclusive gravar os arquivos. Então, tudo isso aí você vai ter que ter conhecimento, tá ok? E a questão ali do chmod, né? Então isso já é uma coisa mais específica aí para os administradores. Então o chmod 777, 700, 755, 775, enfim, a parte então de você gerenciar os acessos, as pastas e arquivos. Então tudo tem que saber então se você tem acesso. Tá? E uma forma de saber se tu tem acesso ou não, tá? Por exemplo, aqui, vamos fazer agora em primeira mão já um exemplinho para a gente ver se vocês têm acesso a um determinado arquivo, tá ok? Caiu tudo por aqui, mas vamos lá. É o seguinte, então é o seguinte, por exemplo aqui, como é que eu vou saber se eu tenho acesso a um determinado arquivo? Então tu poderia fazer já direto assim, você pode até criar uma variável, né, arquivo, né? E aqui tu poderia ver o seguinte, existe um método chamado fopen, aqui ó, esse fopen aqui então é o método que eu utilizo para ler e gravar arquivos, tá ok? É muito interessante. Então, olha só. Por exemplo, eu vou dizer aqui o nome do meu arquivo que eu tenho lá. Como é que é o nome do meu arquivo? Lá é carteirainter.txt. Então, carteirainter.txt. Para mim saber só se eu tenho acesso a ele ou não, então eu vou ver se eu tenho acesso a read, ou seja, a leitura, certo? String mod, estão vendo aqui? Então, modo leitura. Eu só quero saber se eu tenho acesso a isso. Fechei aqui, fechei ali. E se eu tiver acesso, eu vou colocar aqui uma mensagem tem acesso, certo? Se não tiver acesso, então else, eu vou colocar uma mensagem aqui não tem acesso. Então, pessoal, esse R aqui indica read, ou seja, leitura, ok? Vamos só testar agora para ver se a gente vai... salvamos aqui, beleza? Só para ver se ele vai então rodar isso daqui. Onde é que eu estou? Opa, lendo e gravando arquivos. Aqui, ó, leitura. Ó, tem acesso, certo? Ou seja, está funcionando perfeito. Eu tenho acesso a ele, ou seja, está liberado lá no servidor. Ok, claro que aqui eu estou usando local, né, com Windows mesmo. Então aqui é óbvio que tem acesso. Tá, ok? Mas se tu quisesse ter certeza absoluta, poderia estar usando isso aqui para você verificar se tem acesso. E você também pode colocar o seguinte, vamos botar aqui um BR. E você também poderia analisar o seguinte, ó, se você tem acesso a gravar, se você pode gravar nele. Então só troca aqui o R por W, ou seja, W de writer. Então pode gravar. Pode gravar. Ou então não pode. Não pode gravar. Certo? Vamos salvar isso daqui. E agora vamos jogar isso aqui para lá. Deixa eu atualizar isso aqui, ó. Tem acesso e pode gravar. Ou seja, isso aqui está tudo liberado, né? Eu posso fazer exatamente o que eu quiser. Legal, né? Então agora a próxima videoaula a gente vai dar continuidade, onde a gente vai começar então a ver mais algumas funções e literalmente então ler dados de arquivos, depois gravar dados em arquivos e tudo mais. Valeu? Então um abraço, até mais e tchau.